13. Vamos abrir aqui essa palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, todos encontraram? Nós vamos ler primeiro até o verso de número 5. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Agora você vai lá para o verso 26. Verso 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora capítulo 2, verso 1. Você vai para o capítulo 2, verso 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, nenhuma planta havia germinado, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Último texto, agora você vai para o verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Te
Te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que veio nessa noite, cada família aqui representada. Venha receber nossos louvores, nossa adoração, nossa vida, Pai, como alma suave no teu altar. E, ó Deus, como no louvor nós falamos a Ti, na palavra, Pai, o Senhor fala a nós. Então, Senhor Deus, abre o nosso coração, nosso entendimento, e que cada mente, cada coração esteja cativo a Ti, para que nós possamos sair daqui cheios do Senhor e da Tua palavra. E assim, ó Deus, como um dia o Teu servo, apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dar a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale conosco, fale com o cansado, com o abatido, com o oprimido, e nos traga esclarecimento, Pai, por parte do Teu Espírito Santo, através da exposição da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens no mês de agosto, todos os domingos de agosto, uma série chamada Enxergando o Mundo através da Bíblia. Esse é o nome mais simples para aquilo que nós costumamos chamar de cosmovisão cristã. Cosmovisão nada mais é que enxergar o cosmos, enxergar o mundo. E nós temos várias formas de nós enxergarmos o mundo. Nós temos várias perspectivas de maneira que você venha enxergar o mundo. Já de momento, talvez a pergunta que você possa estar fazendo aí no seu coração é: pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com uma mensagem para domingo à noite? Querido, é necessário e urgente que a gente consiga decifrar e perceber o mundo no qual nós estamos inseridos. Nesses domingos, nós vamos falar de 4 temas somente. Se você entender esses 4 temas, você entenderá a Bíblia inteira. A Bíblia inteira se resume a absolutamente 4 temas ou 4 situações. Se você entender, ou se você dominar esses 4 temas, você vai entender a Bíblia inteira. Então, os temas são criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela está resumida basicamente nesses 4 pilares, nesses 4 temas. Embora você talvez já tenha muito tempo que serve ao Senhor, embora talvez você já tenha muito tempo que é batizado, que fez discipulado, que talvez tenha lido a Bíblia inteira, quem aqui hoje pode levantar sua mão e falar: pastor, pode me perguntar que eu sei explicar o que são essas 4 coisas? Se eu perguntar para você, quem sabe explicar o que são essas 4 coisas? Ergue a mão para a gente. Pouquíssimas pessoas. Quando nós entendemos essas 4 coisas, como eu disse, você vai entender a Bíblia. Mas não só isso. Você não só vai entender a Bíblia, mas a sua visão de mundo vai se tornar diferente. Nós temos várias visões de mundo, ou nós temos várias cosmovisões. Por exemplo, se você perguntar para um muçulmano como ele entende a vida, como ele julga o seu mundo, ele vai ter uma cosmovisão, ou ele vai ter uma forma de enxergar o mundo. Nesse caso, o muçulmano vai enxergar o mundo através do Alcorão. Se você perguntar para um budista, se você perguntar para um kardecista, se você perguntar, por exemplo, para um marxista, ou seja, cada um vai conseguir enxergar o mundo através da sua visão, da sua cosmovisão, da sua perspectiva. Por exemplo, quando nós vamos no Xingu, nós perguntamos não com essa palavra, porque se você perguntar para eles, por exemplo, chegar no índio e perguntar qual é a sua cosmovisão do mundo, ele não vai nem saber o que é isso. Mas a gente pergunta: como
criados através disso e disso. Como é a vida para vocês? O que vocês acreditam na vida? Nós acreditamos nisso e nisso. Como vocês pensam na morte? Nós pensamos nisso e nisso. Isso chama-se nada mais, nada menos que uma visão de mundo. Quando você entende a Bíblia, você começa a ter uma visão de mundo sobre tudo, principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo, onde a família está sendo bombardeada, onde os valores estão sendo bombardeados, e é urgente que eu e você perceba, descubra, entenda quais são a visão de mundo, a nossa visão de mundo, ou qual é a visão que a Bíblia nos diz. O que é que você precisa saber? O que é que você precisa entender? O que é que você precisa conhecer? E por que você precisa saber dessas coisas? E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, começando sobre a criação, ou começando sobre as criações de Deus. No texto que nós lemos em Gênesis capítulo 1, vai fazer a narrativa da criação. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o texto já começa a nos informar que a terra era sem forma e vazia. Se nós pararmos para analisar, meus irmãos, somente no verso 1, nós temos aqui teses e teses a respeito da criação do mundo. Se nós partirmos do pressuposto que Deus criou o mundo, tudo bem. Você nessa noite talvez não tenha problema com isso. Você nessa noite talvez fale: pastor, eu já creio que Deus criou o mundo, eu já creio que Deus criou o homem, eu já creio que tudo foi criado por Deus. Mas seu filho lá na escola está recebendo informações justamente ao contrário do que a Bíblia está nos dizendo. A pessoa que vai para a faculdade, encontra lá um professor ateu, ele está dizendo justamente ao contrário do que a Bíblia está nos dizendo. Eles estão baseados no livro de Darwin chamado A Origem das Espécies. E nesse livro eles acreditam, a partir desses pressupostos, que não há um Criador, não há alguém que projetou, não há alguém que idealizou o mundo, mas o mundo é fruto do acaso, o mundo é fruto do Big Bang, o mundo é fruto de uma explosão. Se você parar para analisar qual implicação tem nisso, querido, você vai chegar à seguinte conclusão. Bom, se Deus não criou o mundo, e nós somos fruto do acaso, então não existe Deus. Se não existe Deus, não existe valor moral absoluto que se baseie em Deus. Já que não existe Deus, cada um faça da sua vida o que bem entender. Então é interessante, é necessário que você distinga, que você tenha certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou, a Bíblia diz, a Bíblia não nos dá detalhes, a Bíblia não explica de forma científica, porque Deus não interessou em explicar cientificamente, mas a Bíblia diz que Deus criou e ponto. E por isso nós acreditamos. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é de Deus, é divina, e por isso nós cremos que Deus criou o céu e a terra. E nós vamos começar a falar nesse momento sobre as criações de Deus. E a primeira criação de Deus é: Deus criou o mundo e tudo que nele há. Deus criou o mundo e tudo que nele há. A Bíblia nos dá fartas evidências de que Deus é o Criador do mundo. O livro de Gênesis afirma que Deus criou a luz, Deus criou a escuridão, Deus criou o frio, Deus criou o calor, Deus criou as águas dos rios e dos mares, Deus criou os répteis, animais, peixes e pássaros, Deus criou a natureza com todos os seus detalhes e complexidades, Deus criou os biomas, as vegetações, as árvores, as plantas. Mas a pergunta que eu faço para você, talvez até agora você fale: tá bom, pastor,
Primeira resposta: não. Então por que é que Deus quis criar o mundo? Por que é que Deus idealizou tudo isso? Por que é que Deus pensou, imaginou, preparou algo que houvesse materialidade, já que Deus e os anjos são espíritos? A resposta mais clara que nós temos é que Deus criou o mundo para a sua própria glória. Deus criou o mundo para uma finalidade. Mas talvez você pergunta: pastor, então Deus precisava de mais glória? Não. Deus não precisava de mais glória para que Ele se enchesse ou que Ele se completasse, porque Ele já era completo. Mas Deus, Ele desejou manifestar a sua glória através da natureza e manifestar a sua glória através da sua criação, do homem e da mulher. Deus deseja, com a sua criação, que a sua criação manifestasse a glória de Deus. Será que tem hora que você pensa nisso? Para que Deus criou o mundo, gente? Para que Deus criou tudo? Deus criou com um propósito, mas infelizmente esse propósito foi quebrado. Deus criou o homem para que o homem glorificasse o nome dele. Mas como Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas através da palavra, através do faça-se, através do haja, através do aconteça. E é interessante notar que no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, quando Deus vai criar tudo do nada, quando Deus vai criar tudo daquilo que não existia nada, Ele vai usar um verbo chamado bará. Quando Deus pede para existir alguma coisa dentro daquilo que não havia nada, nada havia, Deus era, não existia nada, absolutamente nada, e Deus faz tudo vir a ser. E a palavra que aparece aqui quer dizer bará ou bar. Deus manda criar. Mas quando Deus começa a criar, por exemplo, o homem, criar aquilo que já existia, Ele usa uma outra palavra, Ele vai dizer assar. Deus vai pegar daquilo que já existia para fazer a sua segunda criação. A Bíblia diz que Deus, então, pelo poder da sua palavra, Ele fez existir todas as suas coisas. Salmo 33, verso 9 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Apocalipse 4:11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus cria tudo quando nada existia. Deus cria tudo quando não tinha absolutamente coisa nenhuma. Nossa mente não consegue compreender como que não havia nada e agora passa a ser tudo. Diz que Deus cria tudo do ex nihilo, através de nada, através da sua palavra. Tá bom, pastor, eu sei, Deus criou, beleza, e aí? E aí, querido, que você não tem ideia de quanto existe uma tentativa, uma luta na academia para dizer que Deus não existe, para tentar provar que a criação não é fruto de Deus, para tentar provar que a criação é fruto do acaso, para tentar provar que a criação é uma mera explosão e
se por acaso nós acreditarmos, ou a humanidade acreditar nisso, automaticamente nós tiramos Deus. É por isso que você precisa ter claro isso na mente. Talvez isso ainda não te ataque, não te perturbe, porque você não está talvez no ambiente da faculdade. Talvez você não está no ambiente onde o ateísmo está imperando, e nós precisamos ter claro isso. Ele diz o seguinte, o evolucionismo diz que havia algumas bactérias, algumas células, alguns átomos. Esses átomos se fundiram, se juntaram, e desses átomos se fundiram e juntaram, houve uma explosão e puf, o mundo passa a ser o que é. Esse é o evolucionismo. E eu sempre falo, gente, tem que ter muita fé para acreditar nisso. E a nossa versão, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo é o que? Que Deus criou. Para você entender mais fácil esse princípio é o seguinte: a forma mais simples. Imagine que vai um caminhão numa autoestrada, e nesse caminhão está carregado de elementos para padaria. Nesse caminhão tem ovo, nesse caminhão tem farinha de trigo, nesse caminhão tem fermento, tem pó royal, sei lá, tem todos os ingredientes de bolo. Esse caminhão está indo numa autoestrada, carregado de produtos de padaria. De repente esse caminhão bateu, explodiu. Quando dá aquela explosão, os bombeiros chegam, sabe o que tinha lá fora? Um bolo confeitado. É impossível isso acontecer? Agora outra cena, vai um caminhão, numa autoestrada, carregado de elementos para padaria, com todos os ingredientes para o bolo, mas lá dentro desse caminhão vai um confeiteiro, e esse confeiteiro sabe a quantidade exata de cada coisa que precisa ser nesse bolo, quantos ovos, quanto de trigo, quanto de farinha, quanto de sei lá o que, para esse bolo dar certo. Racionalmente falando, qual é mais possível de acontecer? Todo mundo vai falar, claro, que é um confeiteiro, né, pastor? Deus é um confeiteiro dessa história. Deus é esse que pensou, planejou e organizou todas as coisas. Quando nós começamos a pensar na criação de Deus, os Salmos diz que os céus manifestam a glória de Deus. Não tem como você olhar para a natureza, olhar para a criação e não perceber que há alguém que planejou um ser maravilhoso, capaz, que consegue colocar em ordem todas essas coisas. Não sei se você sabe, mas se o Sol se aproximar centímetros da Terra, se o Sol se aproximar centímetros da Terra, nós morreremos de câncer e não haveria vegetação. Eu estou falando de 1 a 3 centímetros. Se o Sol aproximar da Terra em torno de 3 centímetros, não haveria vegetação e nós morreríamos de câncer de pele. Se a Lua aproximar-se da Terra de 1 a 3 centímetros, dizem os cientistas que os mares ficarão abalados. E a pergunta que eu faço é: quem é que cuida desse universo? Quem é que cuida para que meteoros, dia e noite, que passam no nosso sistema solar, não caia, não invada a nossa vida, não destrua a nossa casa e não destrua a nossa terra? Você precisa, querido, relembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou a natureza, Deus criou tudo que nela há para a glorificação do nome dEle. Deus, Ele tanto cria o mundo, quanto Ele se relaciona com o mundo. Alguns acreditam, não, Deus até criou, mas Ele não tem mais nada a ver com essa terra. Deus, olha, largou a terra de mão, e Deus foi embora, e agora a terra está pelas suas próprias leis. Deus, Ele tanto cria, quanto Deus continua cuidando da sua criação. Deus criou o mundo e tudo que nele há.
Você que tem filho adolescente, filho que está indo para a faculdade, prepare-o, porque na faculdade vão zombar da fé dele. Na faculdade vão dizer que Gênesis é um mito, vão dizer que Gênesis é um conto da carochinha, vão dizer como é que você tem coragem de acreditar nisso. E aí eu queria deixar para vocês uma propaganda. Nós temos no Brasil um dos maiores criacionistas do mundo, um doutor em física chamado Adalto Lourenço. Se você for no YouTube, você vai ter muito material desse homem, um presbítero da Presbiteriana do Brasil, doutor em física, que luta, batalhando diariamente para demonstrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou todas as coisas para que terra e o homem conhecessem e reconhecessem o seu nome. Segundo a criação, Deus criou o homem. Olha comigo o verso 18, verso 26, ou melhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra e dominem sobre todas as coisas. Não sei se você já percebeu, mas o verso 26 nos diz: façamos. Deus está conversando com quem aqui? O homem não existia, só existia a natureza, só existia o mundo como ele era, e Deus diz: façamos. Todos os autores são comum dizer que aqui eles estão falando entre a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E quando ele diz façamos um homem à imagem e à semelhança, é necessário que você entenda o que é isso. Porque eu já vi gente falando assim: nossa, fulana é tão bonitinha, né? Aí ela falou: claro, eu sou a imagem de Deus. Não tem nada a ver. Porque imagem e semelhança não está falando de aparência, não está falando de anatomia. Aliás, como é que Deus é, gente? Nós percebemos que para Deus se revelar ao homem, para que o homem entenda mais ou menos como é Deus, Deus usa linguagens humanas. Deus diz para Moisés: vai lá na rocha, lá na fenda, você vai ver minhas costas. Mas só que Jesus dá uma definição acerca de Deus que nada tem a ver com as definições de humanos, de mãos que nós conhecemos. Por exemplo, quando você era pequeno, pelo menos da minha turma aí da década de 90, tinha lá o Fantástico Mundo de Bob. Quem já assistiu? E um dia deu um trovão e o menino perguntou para o Bob. O Bob perguntou para o menino: o que é isso? O menino disse para ele: é Deus tocando bateria. No mesmo momento surgiu um pontinho na cabeça do Bob e ele começou a imaginar. Lá estava um velhão barbudo, sentado num trono gigante, um homem velho, muito branco, de cabelos brancos, de barba, e Deus, quando ele tocava a bateria e batia no bumbo, dava o trovão. E aí do lado de Deus havia um balde cheio de raios. Deus tocava na bateria, batia no tambor, pegava um raio e jogava sobre a terra. O entendimento daquela criança naquele momento é uma forma interessante, porque nós sempre aprendemos a pensar Deus como formas humanas. E aí então Deus responde através do seu Filho Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, verso 24, quando a samaritana está com a dúvida. A samaritana está interessada em saber: Senhor, a turma de vocês que são judeus, que ficaram morando no sul do país, adoram no templo, mas nós, os samaritanos que moramos
templo, e nós estamos adorando aí pelos montes aí. Senhor, qual é o lugar correto de se adorar? E aí Jesus então responde a clássica afirmação para a samaritana, que nos explica como é Deus. Jesus diz o quê? A hora vem e a hora chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai é o quê? Espírito. E o importa é que o adorem em espírito e em verdade. Então a Trindade está interessada em criar um ser humano material que tenha a imagem e semelhança de Deus. O que é que Deus estava dizendo que esse homem teria? O que é que Deus quer colocar nesse ser que Ele está criando? Primeira coisa a gente tem que lembrar, não sei se você sabe, mas o nome Adão, que vem do hebraico Adamá, que quer dizer terra. Adão literalmente significa aquele que foi tirado da terra. Então Deus diz que vai lá, pega um monte de barro, faz um boneco e diz que Deus sopra no nariz de Adão. Diz que essa palavra que aparece na Bíblia de sopro, que é ruaipá, e foram traduzidos depois para o grego como ruá, quer dizer vento, sopro. Diz que quando Deus soprou, foi feito algo vivente. Adão então agora passa a ser criatura de Deus. Na versão NTLH, essa mesmo verso 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí na NTLH vai dizer: agora vamos fazer. A Trindade já estava preparada para a criação, para fazer o desejo que Deus tinha para a humanidade. Então diz o texto que macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Nós estamos vendo a Bíblia no céu para dizer que homem não nasce homem e mulher não nasce mulher. Você está acompanhando isso? Isso está tramitando em lei para dizer que isso aqui, essa forma de entender a vida não existe. Não existe homem ou mulher, eles dizem. Existe um ser que é dotado de vontades e ele escolhe se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. A televisão está maciçamente batendo nessa tecla. E aí eles querem dizer o seguinte: você não pode dar para o menino roupas azuis, carrinhos e coisa de menino, e nem para a menina coisa rosa, etc. Porque isso é uma imposição social. O diabo, meus irmãos, está tentando desconstruir aquilo que Deus criou. O diabo está tentando estragar aquilo que Deus colocou como imagem e semelhança. E o que é que Deus colocou então? Qual é essa imagem que Deus comunicou na minha vida e na sua vida? Deus então deu para o homem foi dotado de espiritualidade, de bondade, sabedoria, amor, santidade, justiça, zelo. Deus colocou todas essas coisas para que eu e você tivéssemos relacionamentos semelhantes ao relacionamento que Deus tem com a sua criação, o relacionamento do qual Deus preparou. Este homem será perfeito. Deus criou eu e você para a perfeição, mas o pecado manchou a perfeição do qual eu e você foi criado. Então, quando você entende assim, olha, Deus criou a sua imagem e semelhança, Ele está dizendo: eu recebi de Deus valores, atributos que pertencem a Deus. É por isso que nós não somos animais, é por isso que nós não somos irracionais, é por isso que o pior bandido que seja, ele tem demonstração de afeto e de amor. E todas essas demonstrações de coisas boas, ela vem do Pai das luzes, como diz Tiago. Toda demonstração de o que é bom na sua vida, ela vem de Deus. E eu quero te lembrar nessa
noite, querido, que você é criação de Deus, você é um projeto do Senhor. E por que é que você tem que relembrar isso nessa noite? Porque quando você relembra que você é um projeto do próprio Deus, você não vai desgastar a sua vida com aquilo que não importa, porque você foi criado para um propósito maravilhoso. Você é a criação do Deus do universo, do Senhor de toda a terra, e é necessário que eu e você lembre disso nessa noite. Deus criou o homem para que ele manifestasse as suas características. A pergunta é: a humanidade está expressando as características de Deus ou não? Deus criou o homem para que o adorasse, para que fosse mordomo na sua criação. Deus diz tanto para Adão quanto para Eva depois, dizendo: dominem sobre a terra, domine sobre a natureza, exerce, cuide, zele. Era para isso que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher com as suas características, com os valores de Deus, com um propósito. E o propósito qual era? O propósito de adorá-lo, o propósito de bendizê-lo, o propósito de reconhecê-lo. A finalidade única do homem, a finalidade única que o homem foi criado, foi unicamente para manifestar a glória de Deus. A pergunta é: você manifesta a glória de Deus? Você reconhece que você é criação de Deus? Você reconhece que houve um plano, houve um desejo? Há dois tipos de filhos que acontecem, mas os dois continuam sendo filhos. Há filhos que o casal fala assim: nós nos programamos para ter filho. Pastor, nós nos programamos e a partir de agora nós estamos esperando esse filho chegar. Deus programou para que esse filho chegasse. Não foi acaso. Mas há também filhos que, olha, a gente estava nem esperando. O Cássio, seminarista, ele falou para mim: pastor, nós estávamos pensando em ter filho depois que a gente formasse, depois do seminário. Aconteceu, e aconteceu e ainda veio gêmeos. Ele não estava esperando, aconteceu. Agora, o que você precisa lembrar é que você não é fruto do acaso. Você não nasceu simplesmente porque eu nasci. Não, querido, você é fruto de um propósito. A própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo disseram: façamos o homem, façamos o Genival, façamos Euclides, façamos o Márcio, façamos o Ricardo, façamos o Fabiano, façamos José, façamos João, porque essas pessoas vão manifestar a nossa glória. Deus criou você, querido, para um propósito. Todo mundo fala daquela velha teoria: no meio de não sei quantos milhões de espermatozoides, você foi o contemplado. Só por aí você já é um vencedor. Vamos pesquisar sobre isso aí. Só nisso você já tem que pensar: rapaz, por alguma coisa eu nasci. Então você não é fruto do acaso. Você é criação de Deus. Você tem um valor para o Senhor. E nós precisamos encontrar aquilo que Deus preparou para nós, que é a glorificação do Senhor. O grande problema é que essa humanidade está vivendo, como diz o salmista, desoneste no seu coração, não a Deus. Lá na Inglaterra, um amigo meu foi para lá, e ele tirou foto de um ônibus que estava passando, e aí ele traduziu e estava dizendo assim: não existe Deus, viva como você quiser, aproveite a vida. O desejo dos homens é matar Deus. Eu digo matar no sentido de apagar, tirar da memória, tirar do conceito. Porque uma vez que Deus não existe padrão, não existe ética, não existe valores. E é por isso que
o ateísmo teórico está lutando para acabar com a criação, está lutando para acabar com a nossa cosmovisão, porque a cosmovisão política nossa ainda é conservadora. A nossa cosmovisão política está dizendo que nós nos baseamos nos valores familiares, porque quem não tem uma cosmovisão baseada em Deus está tramitando no Congresso para legalizar o aborto, está tramitando para legalizar a maconha, está tramitando para que crianças de apenas 9 anos tenham a oportunidade de decidir se querem ser homem ou se querem ser mulheres. Está sendo falado agora, tratado a pedofilia como doença. Passou isso esses dias no Globo News, falando que pedofilia não é safadeza, não é pecado, não é o último grau da desgraça humana, mas é uma doença. O que é que o diabo está querendo fazer? Querendo desconstruir que Deus criou o homem. Se não existe Deus, não existe valores, não existe ética, não existe moral, não existe finalidade alguma para se viver. Deus criou o homem para um propósito. Deus te criou para que você glorifique o nome dele. A sua família deve glorificar a Deus. O seu casamento deve glorificar a Deus. O seu trabalho deve glorificar a Deus. O seu estudo, as suas notas, tudo que você faz precisa ser lembrado que é por Deus, para Deus e por meio de Deus, somente isso. É para isso que Deus criou eu e você. Deus criou o homem, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Você carrega aí no seu DNA, por assim dizer, não vou criar teologia aqui, mas você carrega na sua vida características do Santo Deus de Israel. Terceira criação, Deus criou a família. Então Deus criou o mundo e tudo que nele há. Deus criou o homem e Deus criou a família. Agora capítulo 2, verso 18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como ele se chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e o correspondesse. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus então olha para a sua criação e Deus percebe que o homem estava incompleto. Mas é interessante eu e você perceber que o homem não percebe que ele estava incompleto. O texto não diz que Adão conseguiu assimilar. O texto não diz que Adão conseguiu perceber. Olha, pai, o boi tem a vaca, o gato tem a gatinha, o galo tem a galinha, o porco a porquinha, e eu não tenho ninguém. Adão não percebe isso. O
O texto não diz que Adão tem essa consciência de que ele é um ser diferente e que ele está sozinho e que cada animal tem lá a sua correspondente, mas ele não percebe, mas Deus percebe. E Deus percebe uma necessidade. Deus percebe que o homem estava só. E aí eu quero brincar aqui, tá? Cláudio Duarte diz assim, que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, tua felicidade me incomoda, cara. Vou arrumar uma mulher para você. E aí então, Deus percebe que o homem estava incompleto, mas o homem não sabia. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, alguém que lhe corresponda. Na versão NTLH vai dizer assim: vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Deus cria então a família. A primeira instituição de Deus foi a família. Deus projeta a família, querido, com uma finalidade. Deus não projetou a família pelo acaso, só porque Adão estava sozinho ou porque ele não tinha par. Mas Deus projeta a família para que esses dois viessem a se completar. Pastor, e por que eu tenho que saber disso? Porque você precisa saber nessa noite que a família que você tem é criação de Deus. E como a família que você tem é criação de Deus, você precisa continuar lutando por ela. Você precisa continuar batalhando por ela. Você precisa continuar buscando Deus de tal forma que a sua família, o seu casamento, os seus filhos e tudo que envolve a sua família deve glorificar a Deus. Gênesis 2:22 diz então que com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Viu Adão agora? Diz que Adão tem um sono, Deus arranca a costela dele, tampa com carne, faz a mulher, certamente sopra novamente nas narinas dela. E aí diz o texto lá no verso 22, olha comigo aí. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. Imagina a cara de Adão agora. Adão olha um ser parecido com ele. E Adão, irmão, já entende o que está acontecendo. Ele, quando ele vê a mulher, Adão então brada, Adão então grita: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E Deus então diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deus estava neste momento querendo instituindo a família. Deus fez o homem e a mulher para ser ligado pela alma, para ser um só, uma só carne, uma família, uma aliança. É por isso que o diabo, querido, tem tanto desejo de destruir a minha e a sua família. Porque a família é a criação de Deus. Porque a família, quem fez foi o Senhor. Quem projetou, quem idealizou foi o próprio Deus. E aí você se une em família com alguém. Aí você se casa, aí você está debaixo do mesmo teto, e o diabo começa a colocar no seu coração: larga dessa mulher, larga desse homem. E você precisa lembrar que a sua família é a criação de Deus. A sua família é um projeto do Senhor. É Deus que criou a sua família para que a sua família glorifique a Deus. Não tem aquela família que todo mundo olha e fala assim: rapaz, pensa numa família bacana, pensa um pessoal legal, olha, todo mundo daquela casa é gente boa,
todo mundo daquela casa é educado, é simpático, é uma família que eu gostaria de imitar. É uma família que eu gostaria que a minha família fosse igual àquela família. Deus criou a família com a finalidade que ela glorificasse a Deus. Todo mundo que tem um filho, todo mundo que tem um filho, quando nasce, você faz projetos para o seu filho. Meu filho vai crescer, minha filha vai crescer, vai fazer uma faculdade ou não, vai servir a Deus, né, talvez uma obra específica ou não, e você planeja algo bom para a sua família. Deus planejou coisas boas para mim e para você. Deus criou a família para a glorificação do nome dele. E a pergunta nessa noite: a sua família glorifica a Deus? Ou sua família esqueceu de Deus? Deus está na hora do almoço na sua casa? Deus está em todos os lugares da sua casa? Ou Deus está da porta para fora? Todos os lugares e países que fecharam as portas para Deus estão colhendo séries de desgraça. Nos Estados Unidos, em vários estados, proibiram-se que se leia a Bíblia na igreja, e aliás agora proibiram-se que faça-se menção ao nome de Deus. Cada hora que se passa você vai ver alunos que compram armas e matam várias pessoas, e o relato é o mesmo. Era um menino bom, era um menino tranquilo, nunca deu problema, mas havia falta de sentido. A vida já não tem sentido, então eu destruo a dos outros e destruo a minha também. A família está sendo atacada e você precisa cuidar da sua família. Querido, se está fácil ou está difícil, gruda na mão do lindo, gruda na mão da linda e fala: nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos conseguir, porque a nossa família é criação de Deus. Deus criou a família. Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Deus criou o homem. Deus criou a família. E para finalizar, Deus criou o paraíso. Capítulo 2, verso 8. Olha comigo aí, no verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Verso 16. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente você morrerá. Para você entender o que era o Éden era o paraíso. Deus criou o paraíso, um lugar que era uma espécie de céu, um lugar onde o homem seria eterno, um lugar onde não haveria dor, onde não haveria doença, não haveria nenhum tipo de sofrimento. Era o jardim do Éden. Deus criou um paraíso para o homem e diz para esse homem: cuida, zele, domine, organize. E para o homem ainda foi dotado aí da biologia e ele foi catalogando tudo. Deus ainda disse para Adão: o nome que você der para a turma aí, esse é o nome. O que Adão tinha que fazer no paraíso? Adão tinha que
desfrutar. Adão tinha que simplesmente ficar tranquilo. O Éden era um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de desfrute, um lugar de delícias, um lugar onde Adão seria eternamente feliz. E Deus diz para Adão: está vindo, Adão, tudo isso aqui é para você. A Bíblia diz que na viração do dia, quando estava amanhecendo o dia, o próprio Deus vinha falar com o seu filho. O próprio Deus vinha falar com a criação. Eu imagino que Deus vinha dar bom dia para Adão. Bom dia, Adão. Opa, bom dia. E aí, como é que estão as coisas? Está tudo legal. A mulher que o Senhor me deu é ó. Ainda não é, elas não estavam trabalhando, tá, gente? Porque o pecado não tinha entrado, né? O Senhor fala com Adão face a face. Adão está no paraíso. Deus cria o Éden como um lugar do paraíso. E Deus então coloca apenas uma ressalva, apenas uma limitação, que está no versículo 160 do capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer você vai morrer, Adão. Tudo que Deus fez foi maravilhoso, mas o homem perdeu a oportunidade de viver no primeiro paraíso. Deus preparou o paraíso para o homem, e o homem fracassou no paraíso. Foi no paraíso, querido, que Adão vai cair, vai pecar. Isso é tema do próximo domingo. Mas o que eu percebo é que do que Adão tinha falta. O que é que faltava para que Adão cobiçasse junto com a sua mulher o que era ilícito, o que não era permitido? E eu fico pensando na situação de Adão e Eva. É claro que são situações totalmente diferentes aqui, dado a sua proporção. Ele estava no paraíso e nós já estamos no lugar de pecado. Mas hoje eu e você conhecemos a Cristo. Hoje eu e você fomos lavados, resgatados por Cristo. E a pergunta que eu faço é: o que é que está te faltando, meu querido? O que é que você sente falta? O que é que você está tão doido, lutando e correndo, que não preenche o seu coração? Deus vinha falar diretamente com Adão. Adão estava no paraíso e Adão se interessou por aquilo que ele não podia se interessar. A gente poderia aqui figurar o seu casamento, querido, como paraíso. Deus te colocou no paraíso. E às vezes a gente tende em querer olhar para fora, em querer achar que há coisas mais interessantes lá fora. Deus te deu uma vida espiritual, te deu dons, te deu talentos, mas você não consegue perceber que Deus preparou para que você vivesse uma espécie de paraíso. É claro que não é o paraíso daqui, mas o que eu quero dizer é que Deus tem preparado coisas para mim e para você. E o nosso coração não se sacia, nosso coração não consegue olhar para o que Deus tem feito e se agradar e se bastar e agradecer a Deus. Você não consegue ser grato pelo que você tem, ser grato pelo que Deus tem te dado, e por isso talvez teus olhos estão querendo buscar aquilo que você não perdeu. Eu fico pensando, quando Adão pecou, e você sabe, é claro que não surpreendemos Deus, né? Um dia um colega nosso no seminário disse que Deus falou: ai meu Deus, Deus não disse isso.
E a pergunta que você faz: pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Sim, claro que sabia. Porque Deus não impediu, porque aqui, nesse momento, Adão tinha arbítrio, Adão tinha escolha, porque senão Deus faria robôs e não filhos. E o que é que faz filhos procurar o que não tem na casa do pai? O que é que fez Adão buscar ele sua mulher que não havia no paraíso? Adão, você tem tudo. Adão, você tem intimidade comigo, você tem comunhão comigo, não te falta nada aqui no paraíso. Eu te dei uma mulher, não, você não tem falta de nada. E aliás, Adão não tinha consciência daquilo que ele não tinha falta. Adão só conhecia a natureza e não só o paraíso. E aí Deus cria você, Deus te levanta, Deus te dá vida, te dá uma família, Deus te faz servo do Senhor, e talvez teus olhos estejam buscando aquilo que você não perdeu, querido. Já diziam nossos pais que quem procura, está procurando, como é que é? Chifre na cabeça de cada um. Eu fico tão entristecido quando eu vejo pessoas que Deus está preparando um lugar para um dia ele se encontrar no paraíso, porque esse paraíso aqui já é. Eu fico pensando que Deus tem preparado você para um dia estar no paraíso eterno, mas às vezes nossos olhos estão procurando coisas lá fora que nada tem a ver com as coisas do paraíso. Seus olhos estão de olho no paraíso? Ou seus olhos estão de olho naquilo que o diabo está oferecendo? Deus criou o paraíso, mas foi no paraíso que Adão fracassou. Mas, querido, como diz Hebreus, o primeiro Adão fracassou no paraíso, mas o segundo Adão venceu no deserto. É certo que para mim e você, que hoje estamos manchados, corrompidos pelo pecado, vivemos uma situação muito difícil. Talvez você sozinho, com as suas forças, você não consegue e nunca vai conseguir de fato. Mas nós temos o Cristo, Filho de Deus, que conseguiu, que venceu a própria morte, e que nessa noite, através dessa palavra, vem nos trazer esperança para dizer para mim e para você: novamente os teus olhos serão voltados para mim. Novamente os teus olhos não cobiçarão o que não é do paraíso, mas teus olhos estarão voltados para mim, e você vencerá, porque eu venci o mundo. Fácil não é, mas o Senhor nosso Deus, nessa noite, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, o Criador do homem, da família e do paraíso, esse Deus nessa noite, que embora o primeiro Adão fracassou no paraíso, este Deus está preparando um novo paraíso para mim e para você. E a Bíblia diz que este paraíso será eterno. A Bíblia diz que este novo paraíso não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima. É esse paraíso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que os teus olhos fiquem longe das coisas do paraíso. Fora do paraíso não tem nada para te oferecer. Vamos nos colocar em pé. Queria convidar o ministério de novo. Vamos cantar aquela última